Ô, Sara, eu queria tirar uma dúvida com você, aliás, para uma dúvida da nossa audiência, sobre a questão do nome, dos nomes próprios, né? Uns dizem que é Yeshua, não é Jesus, é Yeshua. Eu já ouvi li muita coisa falando que não é Yeshua, na verdade é Yehoshua, porque seria o nome original mais para Josué, né? Porque os nomes do Novo Testamento não tem no Antigo Testamento. Você poderia explicar para a gente? O nome de Jesus, tem grupos na internet, inclusive, falando muito mal da pronúncia, do nome, do significado de Jesus, que não é nada daquilo. Como você vê essa questão como professora de hebraico? Falar Jesus não tem problema nenhum com relação aos originais, né? É Yeshua, é Yehoshua? Tem a forma em hebraico para se falar e tem também uma latinização desse nome, que não é, como dizem, se a gente for para o lado da conspiração, algo maligno, porque é normal. Por exemplo, João, em hebraico, é Yohanan. João, em espanhol, é Juan. Em português é João, em inglês é John. Então, isso é muito comum. Não é que o nome foi traduzido, mas as pessoas tentam pronunciá-lo mais próximo do idioma delas, o que ela consegue falar. Existem letras no hebraico que não existem no português, assim como no português não existe em hebraico, porque são idiomas até de famílias diferentes, em tempos diferentes. E o nome de Jesus em hebraico, se a gente pegar um Novo Testamento em hebraico, o nome que aparece é Yeshua. O nome Yeshua, ele deriva do nome Josué, sim. É uma coisa que muitas pessoas não sabem. Por quê? O nome Yeshua era muito comum entre judeus. Não era um nome exclusivo. Era um nome comum entre judeus, que significa salvação. Para nós, esse nome tem muito mais significado, porque por quem foi esse Yeshua? Por quem ele foi? O que ele trouxe com seu sacrifício? Então, se a gente pega uma Bíblia no Antigo Testamento, do nome Josué, a gente procurar ali, nós vemos Yehoshua e vemos também Yeshua. Yeshua Ben-Nun. Se a pessoa fizer uma pesquisa, pegar a história de Josué, em algumas vezes, em hebraico, o nome dele aparece como Yehoshua, que é o nome completo, e algumas vezes como Yeshua mesmo. Então, Yeshua é uma abreviação de Yehoshua. Então, é um nome que um deriva do outro. Josué e Jesus significam Deus salva. E é algo curioso, né? Justamente Josué, né? Justamente um homem que levou o povo à terra prometida. Mas não há nada de, talvez, eu ouvi, existem várias interpretações, né? Grupos que falam até, não fale Jesus, porque significa... eu ouvi a mais ridícula de todas foi falar que Jesus vem de cavalo. De cavalo, isso eu vi também. E qual idioma Porque, que seria? porque sus, a palavra sus em hebraico significa cavalo, mas a palavra sus em hebraico não é em português, ou seja, eu posso falar uma palavra aqui em hebraico ou falar uma palavra em espanhol que para você, se ouvir no teu idioma, é outra coisa. Então, isso Sim. não tem nada a ver, é muito, muito louco que fizeram falando isso, porque a pronúncia Jesus é uma latinização do grego, nem é do hebraico. Do grego, porque exatamente, é uma latinização do idioma grego. E então a gente tem que separar idiomas. Até mesmo no português de Portugal, quando você fala uma palavra no português de Portugal é uma coisa, no português do Brasil é outra. Então, não tem nada a ver. Sus, em hebraico, é cavalo. Agora, Yeshua é o nome. Né? Agora, você falar Jesus, você não está chamando um cavalo porque você está falando em português.
Você está falando em hebraico. Inclusive, eu costumo dizer que você pega o significado de Jesus, do nome de Jesus, aquilo que você falou, Deus salva, né? Isso. Tanto o significado da palavra é que importa. Então, eu estou falando em português, Jesus, que significa a mesma coisa que Yeshua, traduzindo no português, estou falando da mesma palavra, com pronúncia diferente, do idioma diferente, mas esses caras têm promovido muita confusão e tem pessoas que realmente estão abandonando até a fé para poder seguir esses camaradas, como disse aqui a Adriana Pinheiro Romilson, né, que tem boa audiência, inclusive bons seguidores, falam que é porco, né? Outros falam que é cavalo. Não, não, Só não. a misericórdia. Lá os judeus em si, eles falam o que do cristianismo com relação até mesmo a essa pronúncia? Não há nada sobre isso lá em Israel, sobre a Em, pronúncia a, de a Jesus, gente essa... tem que entender que os ortodoxos, os judeus, que não são messiânicos, que são a maioria dos judeus não creem em Jesus, isso é uma realidade no país, isso é uma realidade dentro do judaísmo, eles acreditam que o Messias ainda virá. Isso realmente é algo que a própria Bíblia diz que ele viria para os seus, mas os seus não o receberiam. Receberam. Verdade. Então, então, o que a gente vê sobre judeus falando sobre Jesus vai ser algo negativo, gente. Então, se a pessoa, eu vi um rabino falando que o nome de Jesus, de Yeshua, significa serás apagado para sempre, alguma coisa assim. É óbvio que ele vai falar isso porque ele não crê. Então, ele pega as primeiras letras do hebraico e dá significados a ela. Por exemplo, eu pegar o nome Sara, vou dar um significado ao meu nome, já que eu não gosto desse nome. S de satânica, A de não sei o quê, e por aí Entendi. vai. Então, geralmente, quando você vê eu já vi vídeos assim, o rabino falou isso, isso e isso de Jesus. É óbvio que ele falou. Gente, vocês não podem esquecer que eles rejeitaram, né? Não eles em si, mas os seus antepassados rejeitaram a Jesus. Então, você vai ouvir alguém que não gosta, que não crê, é isso que vai ter de resultado, não que seja certo o que ele esteja falando. Verdade. E essa questão é muito bom falar com quem, né, entende do assunto, que é professora do idioma, fala fluente.